foi criado. Eu já tenho o Docker Desktop instalado na minha máquina, onde eu fiz a instalação de algumas ferramentas, como o MongoDB, o Redis, o RabbitMQ e o SQL Server, como vocês podem ver que já está em execução. Inclusive já tenho aqui aberto com algumas tabelas que eu criei para o projeto, né? Então aqui está. Eu vou também startar aqui, podemos dizer inicializar, né? O RabbitMQ. Então, ao clicar aqui, ele abre o RabbitMQ. E aí, para que eu acesse, né? Eu vou chamar aqui localhost 2.15672 e ele já entra aqui o RabbitMQ. Então, no Rabbit a gente tem uma configuração de exchanges, que são as entradas das nossas mensagens. Tenho aqui queues. Então, nesse projeto, eu utilizei parte de um projeto maior que eu estou desenvolvendo, onde eu usei aqui um e-commerce de novo pagamento, novo pedido e pedido pago. Essas três filas aqui estão atreladas ao exchange chamado aqui e-commerce. Então, quando uma mensagem cai, ela vai ser direcionada para um desses três. Aqui eu tenho o direcionamento, né? Então, se a palavra-chave aqui de roteamento for pagamento, novo pedido ou pedido pago, ele direciona para as filas. Então, as filas estão vazias aqui, como vocês podem ver. A minha aplicação está ligada aqui, então ela é composta do que? Eu coloquei aqui dessa aplicação back-office a camada de domínio de infra, só para que eu pudesse acessar o banco de dados, ter as entidades, né? Eu criei uma simples API, onde nessa API eu tenho um endpoint que recebe o pedido, tá? Então eu tenho aqui um endpoint pedidos que recebe um objeto de pedido. Eu vou executar essa API como aplicação normal do .NET, só para vocês verem o funcionamento. Então o que vai acontecer aqui? Quando essa API subir, ele vai abrir aqui para minha aplicação. Essa aplicação está rodando localmente, né? Então a porta dela é a 5204. Eu vou aqui no Postman e vou jogar para que ele faça nessa porta 5204 um pedido. Eu construí aqui um objeto. Quando eu mandar esse pedido, a API simplesmente recebe o que eu preciso aqui e joga na fila. Então vocês estão vendo que ela jogou aqui direto para a fila, tá? Ela me devolve aqui a data da compra e tudo mais. Se vocês acompanharem aqui, olha, a fila do e-commerce novo pedido já consta uma mensagem pronta para ser lida, tá? Essa mensagem é o pedido que eu enviei. E nós vamos ter um consumer que vai consumir essa mensagem em seguida. E aí, quando ele consome, ele vai lá e põe no banco de dados. Então, vou parar aqui a API, vou rodar agora aqui o consumer, vou configurá-lo como startup aqui e vou mandar que ele execute o receptor de pedido. Ao executar, ele vai tirar a mensagem da fila. Então vamos executá-lo. Ele executa, recebe o objeto e insere no banco de dados. Se agora eu vier aqui o banco que estava vazio executar, já temos o pedido aqui dentro, tá? Essa é a estruturinha básica que foi criada para que a gente teste a aplicação. Eu vou pegar agora aqui, vou limpar, inclusive, não quero esse pedido mais, vou deletar. E aí a gente vai fazer agora tudo isso no Docker. Então, como funciona para colocar Docker na aplicação? O .NET nos ajuda muito com ferramentas. Então, dentro do Visual Studio a gente vem aqui, manda adicionar suporte Docker, ó, Docker Support. Quando eu clico em Docker Support, ele me pergunta se eu quero Linux ou Windows. Eu vou optar pelo Linux, que é mais performático, e ele já cria para mim um Docker file aqui com toda a especificação do que eu preciso para buildar essa aplicação, tá? Eu posso vir aqui na pasta do projeto, eu vou abrir aqui a pastinha dele, deixa eu rolar aqui a tela. Então abro aqui a pasta do projeto, vou abrir uma tela de terminal aqui. E nessa tela de terminal eu vou executar um comando para que eu faça essa imagem e essa imagem passe a funcionar. Necessariamente eu não preciso fazer isso na mão, pessoal, mas eu poderia usar a própria ferramenta do .NET para buildar isso e colocar no Docker. Vocês vão ver que aqui no meu Docker nesse momento não tem nada aqui referente a ele, tá? Então eu vou vir aqui
mandar fazer o comando docker build. Então ele vai criar a imagem da minha aplicação que vai se chamar Meetup 8 API, tá? Ele baixa algumas dependências aqui que são referentes à imagem que está sendo usada, né? E demora uns segundinhos, aí tá pronto. Ele determina os projetos ali, faz o build, finalizou o processo. Vejam que ainda não existe aqui o container, mas como foi explicado, o container é a segunda parte. Nós criamos uma imagem, então se eu vier aqui procurar as imagens que o meu Docker já baixou, vocês vão ver que tem aqui, ó, Meetup 8 API. Inclusive eu tinha aqui o Meetup 8 Docker que já estava criado, nós vamos deletar ele daqui e nós vamos criar de novo, tá? Então o Meetup 8 API está aqui. Agora, para fazer a execução desse cara, se for usar a linha de comando, eu faço aqui o docker run. Eu estou especificando aqui a porta 5001 para ele direcionar a partir da porta 80, tá? Então eu vou dar um enter agora aqui, ele vai criar para mim a imagem. Vejam que é instantâneo a criação da imagem. E como eu já dei o comando como um docker run, se nós viermos aqui ver, ele já está em execução, ó, a API. Se eu clicar aqui para abrir no browser, ele abriu aqui para mim o 5001. Se eu chamar aqui o Swagger, ó, vocês vão ver que está de pé a aplicação. Então vou botar aqui 5001, a portinha, e enviar. Opa, algo não está certo. Ele não encontrou os endpoints que seriam referente ao RabbitMQ. Isso é um problema básico aqui, porque ele estava funcionando, porém ele virou um container, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar qual que é o IP dessa minha máquina. Então o IP dessa minha máquina é 192.168.15.9. Vamos usar na aplicação, vou mudar aqui o config dela. 192.168.15.9. Vou salvar e aí eu faço novamente. Isso é o tipo de problema que a gente encontra de fato. Então eu vou parar aquele container que está aqui, não quero mais ele. Então eu pauso o container, posso jogar no lixo e vou buildar de novo. Então eu faço um build dele. Dessa vez ele é um pouquinho mais rápido, pois já está com as imagens carregadas e tudo mais. E agora eu vou fazer o docker run de novo. Beleza, está executando, eu já vou partir dessa premissa e vou vir pro Postman aqui. Pronto, postou. Se nós viermos aqui olhar o RabbitMQ, a mensagem já deve estar chegando aqui. Olha, ele já marcou aqui que houve uma transação, olha lá, e a mensagem chegou. Então vejam que estando dentro do Docker também funciona assim como funcionou aqui, certo? Então nós vamos agora fazer a mesma coisa para funcionar o nosso consumidor dos pedidos aqui, né? Então vamos lá, eu vou só mudar o IP aqui dentro para que eu faça o build dele sem ter problemas de localização da aplicação. Então vamos lá, salvei aqui tudo isso e vou fazer o mesmo processo. Então eu vou lá onde eu buildei a API, em vez da API, deixa eu trocar de pasta. Meetup 8 Worker. Opa, ele teve um probleminha aqui para ler Dockerfile. Ah, claro, se a gente não criar o Dockerfile, né, pessoal, não vai funcionar. Então vamos lá, adicionar Docker Support Linux. Prontinho, criado. Eu volto para o console aqui e ele já builda para mim o meu console. Já estou trazendo também essa apresentação pronta, porque sempre a gente depende aí da internet. Pronto, então ele já subiu o nosso container, ó. Vocês estão vendo que ele está rodando aí. Vamos lá dar uma olhada. Ó, está running. E se eu vier aqui dentro do SQL, for aqui executar, vejam que o pedido já chegou.
Maravilha, então essa é a base do funcionamento aí de containers usando aqui os comandos manualmente, né? Vejam que ele ficou preso aqui, né? A gente pode colocar aqui o D, eu digitei o comando errado ali inicialmente, né? Então ele ficou preso aqui à execução. Eu poderia colocar aqui "-D" para que ele fosse detachado, né? Mas tudo bem. Vamos lá, eu vou fazer agora de novo a deleção desses carinhas aqui. Não tenho mais nenhum pedido na base. E agora eu vou mostrar para vocês o outro ponto mais legal aí, é a questão da orquestração. Então a gente vem aqui com o botão direito, de novo, adiciona um orquestrador de container, suporte de orquestrador de container. Ele pergunta qual que eu vou usar, só tenho na máquina o Docker Compose, eu dou um OK. Linux também, OK. Então ele já tinha o projeto, vou falar para ele fazer um overwrite. Ok, ele gravou por cima. O que o Visual Studio faz para nós? Ele cria aqui um Docker Compose, um projeto Docker Compose, onde vocês vão ver que tem aqui o Docker Ignore e o Docker Compose aqui. Maravilha, eu vou colocar o receptor de pedido também. Então venho aqui, adiciono o orquestrador Docker Compose, ele vai processar aqui. E aí ele montou um serviço aqui. Vejam que aqui no topo ele mudou aqui para a execução do Docker Compose como projeto principal e não mais o projeto .NET, né? Outra coisa que é interessante mostrar para vocês, deixa eu pausar aqui a aplicação que eu já tinha feito, que era a API, vou deletar daqui esse cara também. Então agora ele está com o Docker Compose executando aqui, ou seja, ele já deve estar buildando essas aplicações. Se a gente for dar um play aqui, ele vai buildar e fazer tudo isso para nós. Mas antes disso, só para não deixar passar, aqui quando eu adiciono o suporte de Docker, vocês vão ver que na execução ele mostra aqui agora o Docker. Se eu colocar um play aqui, as coisas mudam de figura. Ao executar esse projeto, ele vai cuidar sozinho do build aqui e ele vai mostrar uma tela de orquestrador de containers. Ó. Ele tem aqui um orquestrador de containers dentro do Visual Studio, ó, onde ele subiu a API, deu a porta que ele queria aqui, 49155, e o processo flui normalmente. Também dá para a gente executar desse jeito qualquer projeto também. Então, tá resolvida uma parte aí do problema em saber todos esses comandos, porque o Visual Studio vai lá e faz para a gente automaticamente se quiser. Agora, com o Docker Compose, a coisa é um pouquinho diferente. Ao executar aqui, ele vai buildar também, vai utilizar as mesmas ferramentas do Docker e tudo mais, e vocês vão ver que ele está processando aqui todos os itens. Ele já subiu aqui, ó, na porta 49139. Beleza? Vamos ver se o banco de dados tem alguma coisa dentro. Nada por enquanto. Vamos ver se o RabbitMQ tem alguma coisa lá. Nada por enquanto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até minimizar, mas eu acho que a coisa aqui vai ser mais rápida do que a gente imagina. Eu vou mandar um send aqui. Então, ele é HTTPS. Vamos lá. Então vamos colocar o HTTPS aqui. Funcionou, mandou o pedido normalmente. E aí a gente quase não vê ele passar pela fila, ó. Ele está fazendo o EC aqui, que é a ação dele de gravação, que está acontecendo dentro do nosso container lá. E se eu der o select agora, ó, já processou tudo isso. Olhando para o Docker, ó, o Docker Compose está se virando lá para fazer a coisa funcionar. Ele já subiu o que ele precisava lá dentro e fez com que o funcionamento acontecesse. Ó, olhando aqui, temos aqui ó, pedido API Dev e o receptor dentro do Docker Compose. Tá? Aqui foi um deseixo que eu não vi na hora, deixei esse cara ligar e não apaguei, mas a porta dele era outra. Então eu paro aqui. Então o Docker Compose já sobe os dois projetos para nós simultaneamente. Então era isso que eu tinha para mostrar aí na demo. É claro que o tempo é curto, não dá para fazer muita coisa, mas a ideia era mostrar esse básico aí do projeto para a gente poder
ver que as coisas funcionam dessa forma e estudando um pouquinho mais a gente vai ficar especialista no assunto.